Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje. Como tratar a bulimia? O que é isso, bulimia? Então nós vamos explicar daqui a pouquinho. Antes eu quero apenas me apresentar. Eu sou André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista, psicólogo e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Mas então vamos primeiro descrever o que é bulimia. Bom, é um transtorno alimentar. Então, de novo, é um problema de alimentação. No último programa eu falei sobre anorexia. Agora vamos descrever o que é bulimia. A pessoa compensa os excessos alimentares, que são episódios de hiperfagia, ou seja, episódios que ela come muito. E às vezes bastante mesmo, né? Assustador assim de se ver, come rápido, etc. Então, ela tem episódios de hiperfagia, no qual ela come muito. Ou pode comer equilibradamente, etc., mas come em grande quantidade. Aí ela quer compensar. Porque também estamos falando de um problema que atinge mais mulheres. Então, quer compensar, e o que o povo mais conhece, as pessoas mais conhecem, é essa compensação pelo vômito. Então, a pessoa quer compensar pelo vômito. E aí começa o primeiro problema. Não existe só a compensação pelo vômito, mas é um problema sério. E é um vômito induzido. Então, coloca o dedo na garganta, coisas desse tipo, né? Só que o nosso esôfago não foi feito para receber o ácido que está no estômago. É um ácido muito forte. Então, toda hora induzindo o vômito, você pode criar problemas seríssimos no seu esôfago. Inclusive, com o tempo, pode sim até ser uma das causas de câncer de esôfago, porque você vai ferir e danificar várias vezes a parede do seu esôfago. O esôfago é essa parte superior, né? O estômago é o que faz a digestão. E o estômago tem ácidos fortíssimos, né? Ácido clorídrico e outros, né? Então, esses ácidos, eles vão digerindo os alimentos. Então, cai no estômago, começa a digestão dos alimentos. E o que acontece? Então, se a pessoa compensa, cada vez que come muito, com vômito, vai ter um problema seríssimo, porque começa a prejudicar aqui o esôfago. Fora os dentes. Muitas vezes você descobre a pessoa que tem bulimia pelos dentes, um desgaste interno dos dentes, porque esse ácido, ele passa pela parte interna dos dentes e vai, de certa forma, corroendo os dentes. É um ácido muito forte. Então, não é tão tranquilo quanto a pessoa pensa. Ela pensa assim, eu vomito, não tem problema. Tem problema. Então, vômitos constantes trazem uma série de problemas para o seu organismo. Então, primeiro problema seríssimo é esse aqui. Então, a pessoa normalmente ela vomita para compensar o que comeu. Bom, isso já era um hábito romano, né? Nos banquetes romanos eles faziam isso, mas sem a mínima noção das consequências físicas disso. Mas as pessoas podem compensar de outras formas, sempre exagerando. Por exemplo, excesso de exercícios físicos. Você sabia que os exercícios físicos em excesso podem fazer mal? Sabia disso? Você tem essa informação? Pode trazer um estresse para determinadas regiões do organismo. Então, ginástica de alto impacto pode prejudicar o joelho, o tornozelo, muita musculação pode prejudicar a parte superior. Então, é o seguinte, exercício físico também precisa ser feito com moderação. Senão você começa a ter estresse, você começa a ter, inclusive, lesão por esforço físico. E essa informação, muitas vezes, não é dada para as pessoas. Então, a pessoa tem essa lesão, depois de algum tempo, e muitas vezes irreversível. Então,
Exercício físico é ótimo para a saúde, deve ser feito, inclusive todos os dias de preferência, mas com moderação. Já a pessoa com bulimia, ela vai para o exagero de exercícios físicos. Às vezes ela fica 4 horas seguidas para compensar um punhadinho de arroz que comeu a mais. E aí essa pessoa vai exagerar nos exercícios físicos, vai ter um estresse e pode ter uma lesão por esforço físico. Então, isso também é complicado. Então, tanto vômito quanto exercício físico em excesso é complicado para a nossa saúde. Bom, eu vou dar 3 dicas para você. Essas 3 dicas podem lhe ajudar e eu vou procurar ser bastante sucinto. A minha esposa, a doutora Rosana Kepp, ela atende em psicoterapia, em psicanálise, pessoas que têm anorexia, pessoas que têm bulimia, porque precisa de psicoterapia. E mesmo depressão, ansiedade, vários problemas do dia a dia, às vezes a gente tem problemas muito fortes no dia a dia, problemas de relacionamento, tudo isso, uma psicoterapia pode lhe ajudar muito. Cada vez mais, né, há recomendação de psicoterapia para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma vida melhor, né, para sair de uma angústia, de um desespero, de uma depressão. Então, vale a pena. Então, para você entrar em contato com ela e marcar a sua psicoterapia, pode ser por WhatsApp, SMS, é o 971 91 7232. 971 91 7232. E quero falar do curso na consciência cósmica. Eu vou fazer um curso mais avançado na consciência cósmica. Então nós vamos entrar em assuntos bem avançados, que eu entrei no meu livro A Origem da Terra, que você encontra em todas as livrarias. Então, assuntos de ufologia, assuntos sobre Atlântida, Lemúria, mas é pesquisa, tá? Não é... e com todo respeito, né? Não é simplesmente algo que eu tirei aqui da minha mente, não. Eu pesquisei. Então, é muita pesquisa, muitos anos de pesquisa. Então, você vai entrar em contato com a consciência cósmica e marcar uma primeira palestra, né, um ciclo de palestras. Você pode fazer a sua inscrição pelo 3287-7022. 3287-7022. E aqui uma chance fantástica. Você pode fazer uma formação como terapeuta para dependente químico, lá na FATRI, na Faculdade Trilógica. Olha, uma formação. É um curso de pós-graduação, curso de 1 ano e meio, muito interessante. Depois você vai ter instruções para ter o seu registro profissional para atender dependentes químicos. E aí, o telefone é o 3032 4105. 3032 4105. Bom, vamos voltar com o nosso tema sobre bulimia. Como tratar a bulimia? Então, eu já descrevi o seguinte sobre bulimia, que a bulimia, você faz uma compensação depois que comeu demais. Então, o indivíduo bulímico, ele compensa depois que ele comeu demais. Aí se sente culpado, aquela coisa toda. Então, primeiro, vomita. E vomitar constantemente, já mostrei os problemas que traz. Depois, essa pessoa pode fazer exercício físico exageradamente. Também traz problemas. Tudo tem que ser feito com moderação. Exercício físico é ótimo para a saúde, mas não pode ficar 4 horas seguidas. Isso vai levar seu organismo à exaustão, a estresse, inclusive a lesões. Algumas seríssimas no joelho, por exemplo, corrida a mais do que deveria e tudo mais. Então, toma cuidado. Exercício físico também é para ser feito com critério. Bom, e outras compensações? Jejuns ou dietas exageradas. Então é o seguinte, a pessoa, come demais, então eu fico sem comer uns 5 dias. Bom, qual que é o problema disso? Primeiro,
que você vai ficar fraco esses 5 dias. Você vai ter pouca energia, porque como eu até falei no programa passado, a nossa energia vem do alimento. Então você vai ficar com pouca energia. Então o jejum pode ser feito? Pode. Mas eu recomendo o jejum parcial ou intermitente, que é o seguinte: você come pelo menos o café da manhã e bem, tá? Toma o café da manhã, come os alimentos lá no café da manhã, um pedacinho de pão, queijo, o que for, né? Que você separou, ótimo. E as outras refeições, aí você pode comer de forma mais moderada, ou então, sim, pular, mas o café da manhã é importante, né? Para dar sinal para o seu organismo que tem glicose. Ok, você faz isso, tá bom, então você pode fazer um jejum intermitente, mas mesmo o jejum deve ser muito bem pensado, porque 5 dias sem alimento, seu corpo entra em alerta máximo, é alerta vermelho máximo. Ele sinaliza em todos os cantos, né, pelo cérebro, em todo o sistema nervoso, não tem comida, não tem comida. Você sai de um jejum desse, você sai devorando, você não come, você devora. Então, se você fizer com moderação, você não vai ter esse efeito, que é chamado efeito sanfona. Então, a pessoa emagrece com jejum e engorda tudo na sequência, porque vai comer desesperadamente. E isso é um comando orgânico. É o seu cérebro que está mandando, porque seu cérebro está desesperado, não tem comida, então come o que tiver. E aí a pessoa come, geralmente em episódios de hiperfagia. E isso vai trazer a bulimia. Então, hiperfagia, compensação, hiperfagia. Hiperfagia é quando come demais, tá? Bom, e uso frequente de purgantes, de todos os tipos, chá de sene, todos esses purgantes que existem. Também vai trazer problemas digestivos sérios, né? Intestinais sérios, né? Porque tudo bem usar de vez em quando, mas toda hora também você vai ter alguns problemas. Então a bulimia é isso, a pessoa come a mais do que ela entende que deveria e depois faz todos esses tipos de compensação. Dependendo do tipo de compensação, o problema vai ser mais grave ou não. E aí, para você ter uma ideia, para descobrir como é que você está, geralmente a pessoa bulímica, ela tem peso normal ou sobrepeso, geralmente é por aí, né? Mas como é que eu defino o que é anorexia, peso normal? Então eu vou te passar o critério mais atualizado de IMC. Como é que você faz o cálculo do IMC? Então, peso dividido por altura ao quadrado, ou seja, altura versus altura. Então, você primeiro faz as contas da sua altura. Multiplica a sua altura por ela mesma e depois pega esse valor e divide o seu peso por essa altura multiplicada por ela mesma. E aí você descobre um número chamado IMC. E deixa eu te passar os critérios atualizados. Primeiro de anorexia. Eu falei no último programa sobre anorexia, mas eu vou trazer os critérios atualizados. Se você encontrou entre 17 e 18, você tem anorexia leve. Se você encontrou entre 16 e 17, anorexia moderada. 15 a 16, anorexia grave. E abaixo de 15, anorexia crítica, tá? Tudo precisa de tratamento, anorexia precisa de tratamento, inclusive psicoterapêutico, como eu falei no último programa. Mas vamos falar agora das médias mais superiores, né? Então, 19 a 24, peso ideal. Então, encontrou entre 19 e 24, você está no peso ideal. De 25 a 29, sobrepeso. E aí que começa a obesidade. 30 a 34, obesidade 1. 35 a 39, obesidade 2. E acima de 40, obesidade 3. É a partir da obesidade 3 que algumas pessoas pensam em fazer a cirurgia bariátrica, né, que precisa de um laudo psicológico para que essa pessoa faça a cirurgia bariátrica.
E ela deve realmente fazer um processo de psicoterapia antes de recorrer à cirurgia para saber do que se trata a cirurgia, para, inclusive, saber de todas as consequências de uma cirurgia. Então, para saber o que vai ser o pós-cirúrgico. E para ter plena consciência do que representa uma cirurgia bariátrica na sua vida. Então, claro, um período de psicoterapia para ver se realmente é a solução mais adequada para você, ou se existem outras possibilidades, isso também é importante. Então, a psicoterapia é importante antes da decisão para uma cirurgia bariátrica. E aí eu vou dar 3 dicas para você. 3 dicas importantes. Eu vou falar de maneira bem sucinta. Então, você está em dúvida se vai fazer sua cirurgia bariátrica. Você tem bulimia, você tem anorexia, você está se sentindo mal, tem depressão, angústia, ansiedade. Ou tem muitos problemas no dia a dia, está na hora de fazer uma psicoterapia. Isso vai te ajudar muito na sua qualidade de vida. E aí a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, atende todos esses casos e você vai entrar em contato com ela para marcar a sua psicoterapia no 971917232. 971917232. Segunda dica, eu vou fazer algumas palestras com temas avançados, temas que estão no meu livro A Origem da Terra. E eu vou fazer lá na consciência cósmica. Então, esse ciclo de palestras vai acontecer em setembro. Vamos falar de ufologia, Atlântida, Lemúria e outros temas avançados, Blavatsky, teosofia. Então, temas muito interessantes. E aí você faz o seguinte, você entra em contato, você pode já fazer a sua inscrição na primeira palestra, na primeira apresentação, e aí você telefona para 3287-7022. 3287-7022, prefixo 11. Então, para a consciência cósmica. Agora, se você quer fazer, olha, uma formação, tá? É um curso de formação profissional. É a formação de terapeutas para dependentes químicos. Então, você vai lidar com dependentes químicos, tratar de dependentes químicos. E essa formação é de 1 ano e meio e é uma pós-graduação pela FATRI, que você vai se acostumar a ver cada vez mais. Eu estou envolvido com várias atividades da FATRI e, para ter mais informações, 3032 4105. 3032 4105. Então, vou voltar para o nosso tema. Estamos falando como tratar a bulimia. E eu já descrevi que a bulimia é o seguinte, a pessoa come demais ou acha que comeu demais e faz compensações. O que é mais conhecido é o vômito. Então tem muitas pessoas que pensam, bom, é só pelo vômito. Não, não é só pelo vômito, mas já é um caso grave. Então é por vômitos, jejuns, exercícios físicos exagerados, purgantes, laxantes e uma série de procedimentos que a pessoa utiliza. Geralmente a pessoa utiliza exageradamente e ela começa a ter uma série de problemas. E isso para a saúde, psicológicos, então realmente uma psicoterapia é bastante indicado. E aí o que você pode fazer num caso como esse, né? Então você conhece uma pessoa que tem bulimia, orienta, porque é o seguinte, a anorexia, que eu falei no último programa, tem o codinome de Ana. E algumas mulheres, eu falei 90% mulheres, 10% homens na anorexia, então elas fingem, disfarçam. Então na frente dos outros até fingem que comem, mas não estão comendo. Aqui no caso da bulimia, a pessoa faz muito mais escondido. Ela esconde muito mais o problema. Ou você acha que ela vai vomitar na frente de todo mundo? Então ela põe o dedo na garganta até onde ela alcança, olha aí,
E vomita, mas escondido. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Ela aperta a descarga e acha que o problema acabou aí, né? Então, vomita, faz jejum e esconde que está fazendo jejum. Exercício físico exagerado também esconde que está fazendo exercício físico exagerado. Esconde tudo. Você percebeu? Conversa com a pessoa, orienta, fala, olha, procura uma psicoterapia, porque você vai encontrar outras formas de lidar com o seu problema. Você não vai precisar lidar com o seu problema dessa forma, com essas compensações exageradas, né? E é o tipo da pessoa que tem bem forte aquele efeito sanfona, né? Você encontra com a pessoa, ela está, olha, puxa, o que aconteceu? Você está magro, de repente está bastante inchado, né? Ou inchada, e aí geralmente atinge mais mulheres, e aí você também precisa orientar essa pessoa, porque ela vai ter consequências orgânicas disso muito sérias. Então, são 2 transtornos alimentares que merecem uma psicoterapia, tanto a anorexia quanto a bulimia. E, então, o tratamento que eu mais recomendo é o tratamento da psicoterapia. Claro, tem outras formas de tratamento. É um caso gravíssimo, que a pessoa precisa de soro, ela vai até parar no hospital. Então, no caso de entrar numa crise de anorexia. Então, faz tanto jejum que está anoréxica a pessoa. Então, vai precisar do hospital, soro, tratamento, uma série de coisas. Então, realmente precisa muitas vezes de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes. Mas a psicoterapia é muito importante, por quê? Porque vai tirar alguns pensamentos, vai modificar, não tirar, mas modificar alguns pensamentos. Então, eu só consigo resolver isso vomitando. Não, não é assim. Vamos procurar um equilíbrio? Vamos ver uma forma de você comer que não precise depois vomitar? Vamos procurar um equilíbrio. Se um dia exagerou, compensa, mas não compensa desse jeito exagerado. Então, comeu demais. Vamos ver as formas que você tem para manter sempre um equilíbrio e não prejudicar a sua saúde, porque esse é o objetivo, né? E também dá muita depressão, né? A anorexia dá muita depressão, bulimia também, dá muita ansiedade. Então, realmente é algo que a psicoterapia ajuda muito. Então, minha primeira recomendação é de psicoterapia, sim, tá? E vamos lembrar do seguinte, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.